Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aula de matemática. Hoje, nossa aula de número 36 e nós vamos falar hoje de porcentagem. Antes da gente falar de porcentagem, vamos relembrar aquilo que nós já estudamos nas nossas aulas anteriores. Bom, nós fizemos aí o estudo das frações, nós aprendemos o que é o numerador, o que representa o denominador, aprendemos a calcular a fração de uma quantidade, vimos o que é uma fração equivalente, depois nós estudamos as operações com as frações, a adição e subtração, e depois a multiplicação e a divisão. E agora nós vamos dar mais um passo aqui no nosso aprendizado, nós vamos falar de porcentagem. Você já ouviu falar em porcentagem? Certamente você já viu aí em muitos lugares, como está aí na tela, né? Nas promoções, nas lojas, nos supermercados, no comércio em geral, aí em apresentação de dados de pesquisas, em gráficos, a porcentagem está sempre presente no nosso dia a dia. Você já parou para observar aí ao seu redor, nos anúncios, nos gráficos que são apresentados, aquele desconto que a loja está oferecendo, certo? Então, é importante, é muito importante que você conheça, que você saiba calcular o valor de uma porcentagem, que você saiba quanto esse número representa, certo? Então, vamos aprender juntos? Vamos lá. Então, como já vimos aqui inicialmente, a porcentagem está presente no nosso dia a dia em várias situações, como você está observando aí nas imagens. E como eu sempre digo, a matemática facilita a nossa vida. Então, aprendendo aí sobre a porcentagem, nós também vamos facilitar muitas coisas no nosso dia a dia. Vamos lá. Muito bem, meus queridos, hoje vocês estão vendo aí o símbolo da porcentagem, né? Esse símbolo, quando você vê esse símbolo aí em algum lugar, você já vai saber. Isso é uma porcentagem, indica uma parte em relação a 100. Por exemplo, imagine aí que 100 pessoas moram em uma determinada rua. Dessas 100 pessoas, 30 são crianças. Então, nós escrevemos lá, como nós aprendemos quando estudamos frações, o inteiro é o 100, né? Os moradores da rua, as 100 pessoas. A parte que nós estamos pegando é o que representa as crianças. Quantas crianças moram nessa rua? Nesse caso aí, 30 crianças. Então, pegamos 30 centésimos, 30 partes de 100, certo? Que nós podemos representar através de uma porcentagem. 30% desses moradores são crianças. Então, viu como é fácil e a gente pode representar de diversas formas, mas nós vamos aprender mais sobre isso. Vem comigo aqui e vamos acompanhar. Reforçando aí a porcentagem, a expressão porcento é representada aí por esse símbolo que você está vendo na tela, e a leitura 42% quer dizer 42 em cada 100, certo? 42 partes de 100, ok? Lembra lá da fração, numerador e denominador. Muito bem, vamos imaginar aí que nós temos um inteiro dividido em 100 partes. Certo? Sempre lembre disso, a porcentagem baseada no valor 100, sempre no valor 100, ok? Nós temos aí 100 partes e pegamos 65 partes desse inteiro. Tínhamos 100 pedacinhos, como vocês estão vendo aí. Você pode lembrar aí da placa da centena, lá do material dourado, certo? Aquela plaquinha da centena, e nós pegamos aí 65 quadradinhos, 65 cubinhos. Certo? Então, nós podemos dizer que nós pegamos 65 partes de 100. 65 centésimos é a leitura dessa fração. Isso você já aprendeu, certo? Nós podemos representar isso através de uma porcentagem. Esses 65 pedacinhos dos 100 que nós tínhamos representa 65%. E nós podemos representar também através do número decimal, que no caso aí 0,65 ou 65 centésimos, que é a leitura correta, certo? Como nós estamos vendo aí, o número não tem parte inteira antes da vírgula, né? Só tem a parte decimal, duas casas decimais representa o centésimo. Então, nós temos aí 65
centésimos. Veja, nós temos aí três formas de representar a porcentagem. Através da fração, com o denominador 100, com o símbolo da porcentagem e através do número decimal. Então, nós temos aí fração, porcentagem e através do número decimal, conforme você pode ver. Retomando aqui as ideias, toda porcentagem pode ser representada através de uma fração cujo denominador é 100. Lembre-se sempre, toda porcentagem, o número 100 vai estar lá no denominador, quando você for representar em forma de fração. Então, 75% é 75 centésimos, ou 75 sobre 100, na forma de fração. 50%, 50 centésimos, ou 50 sobre 100, 50 partes de 100, certo? Lembrando que 50% indica sempre a metade do inteiro, certo? Tenho 100 partes, peguei a metade, peguei 50 pedacinhos. E 25% são 25 centésimos, aí na forma de fração, certo? 25 sobre 100. Lembre-se também, toda vez que apareceu 25%, para você calcular, então você já vai pensar, 25% é a metade da metade, certo? 50% é a metade do valor, 25% a metade da metade, certo? Mas nós vamos ver melhor ao longo da nossa aula. Muito bem, então nós acabamos de ver que nós podemos representar uma porcentagem através do número acompanhado do símbolo da porcentagem, através de uma fração com denominador 100 e também através de um número decimal. Observe aqui comigo, 75% é a mesma coisa que 75 centésimos ou 75 sobre 100 na forma de fração e na forma decimal, 0,75, mas a forma correta de ler esse número aí não é 0,75. A gente está dizendo aqui porque para mostrar para você entender melhor. A forma correta, como você vai ler, é 75 centésimos, ok? 50%, 50 sobre 100 na forma de fração, 50 centésimos. E 25% na forma de fração, 25 sobre 100 ou 25 centésimos aí na forma decimal. A leitura da fração é a mesma leitura aí na forma decimal, nesses casos aí que nós apresentamos para vocês. Muito bem, vamos observar aqui vendo a imagem para facilitar ainda mais o seu entendimento. Vamos imaginar aí aquela plaquinha da centena que a gente usa lá no nosso material dourado, que sempre nos auxilia aqui nas nossas aulas, que você usa bastante, né, aqui nas nossas aulas no 5º ano e nas outras séries também. A plaquinha da centena vai representar aí 100 unidades, o grupo de 100, ok? Quando eu pego todas essas partes, quer dizer que eu peguei 100% do inteiro, peguei o inteiro completo. Então, peguei um inteiro completo, quando eu pintei todos os quadradinhos desses 100 que nós temos aí, certo? Olhando aí para, logo abaixo nós temos 25%, 25 centésimos. Se você olhar para essa figura, você vai ver que ela está dividida em 4 partes, certo? E nós pegamos uma parte. Você consegue visualizar? Vou marcar aqui para você, veja. Se nós traçarmos aqui, você vai ver que essa figura está dividida em 4 partes. E nós pintamos uma parte, que é essa aqui. Em fração, 1/4. Então, quando você vê a fração 1/4, você já sabe também que representa 25%, tá? 0,25, 25 centésimos, tá bom? É outra forma de representar, porque aí nós fizemos a simplificação da fração. Se eu pintar metade desse inteiro, pintar 50 quadradinhos, eu também vou representar aqui através da fração 1/2, certo? E na forma de número decimal, 1/2, 0,5, 5 décimos, ou 50 centésimos, né? Nós podemos acrescentar o zero aqui, lembre-se. Agora nós pintamos 3 partes
Nós temos aí 75%. Nós temos a metade mais uma metade da metade, certo? Temos aí 3/4 da figura que nós pintamos. Entendido? Vamos lá. Então, eu tenho aí 23%. Como nós vamos representar esse 23%? 23% pode ser representado através da fração. Então, nós vamos colocar aí 23 sobre 100 ou na forma decimal. Lembra que a gente aprendeu quando começamos a estudar fração que toda fração representa uma divisão. Não foi isso que nós aprendemos? Então, quer dizer o quê? Que eu vou pegar esse 23 e vou dividir por 100, certo? Vamos fazer a continha, você vai dividir por 100. Nossa, a gente aprendeu que 23 é menor que 100, eu não posso dividir. E aí o que a gente faz? Acrescenta aqui o zero e a vírgula e um zero aqui no dividendo. 230 dividido por 100. Agora eu posso fazer essa divisão. O que foi que eu fiz aqui? Eu transformei 23 unidades em 230 décimos, né? Transformei aí na parte decimal. Então, agora 230 eu posso dividir por 100. Quantas vezes o 100 cabe dentro do 230? 2 vezes. Se eu colocar 3 vezes o 100 vai dar 300. Então, 2 vezes. 2 vezes o 100, 200. E aí nós vamos fazer a subtração conforme a gente aprendeu lá quando estávamos estudando a divisão. 230 menos 200, sobrou aqui 30. Para continuar essa divisão, acrescenta o zero, fica 300 dividido por 100. Quantas vezes o 100 cabe dentro de 300? 3 vezes. 3 vezes 100, 300. 300 menos 300, sobra nada. E aí nós temos aqui que 23% também pode ser representado na forma decimal através do número 23 centésimos, 0,23. Aí você vai me perguntar, todas as vezes eu vou ter que fazer essa continha da divisão? Vou ter esse trabalho todo de fazer, armar a continha e fazer? Não precisa, meus queridos. Você já sabe. Veja só, você repete o número e se você está dividindo por 100, ele vai ter 2 casas decimais. As casas decimais são os números que estão depois da vírgula. Então, se eu estou dividido por 100, eu vou contar 2 casas decimais da direita para a esquerda. Um número, 2 números e a vírgula aqui. E você completa com o zero. Sempre o mesmo número, você vai fazer isso todas as vezes. Não precisa fazer a continha lá da divisão. Vamos treinar mais? Temos 52%. Na forma de fração, 52 sobre 100. Na forma decimal, você já aprendeu. Coloca o 52, conta 2 casas decimais, 2 números depois da vírgula. 1, 2. E aí coloque a vírgula, completa com zero. 128%, mesma coisa. Repete aqui o 128, transforma na fração com o denominador 100. E agora na forma decimal, repete o mesmo número, 128. Vamos contar as casinhas decimais. Quantos números? Estou dividido por 100, então vai ter 2 números depois da vírgula. Conte aqui, 1, 2, e aí você coloca a vírgula. 1,28 ou 1 inteiro e 28 centésimos. Mesma coisa aqui com 43. Vamos treinar 43 sobre 100 e na forma decimal 0,43 ou a leitura correta 43 centésimos. Então vamos juntos agora preencher a tabela com as informações que nós acabamos de aprender, certo? Nós temos aí na representação fracionária, vamos colocar 12 com o denominador 100, o 100 embaixo. Na representação em porcentagem, 12%. E na representação decimal, 0,12 ou 12 centésimos. 1% na forma de fração, 1 como numerador, 100 o denominador.
Na forma de porcentagem, 1%. Na forma decimal, vamos colocar o número 1 aqui. Vamos contar as casas decimais. São 2 casas, mas eu só tenho um número, então você coloca o 0. Agora eu tenho 2 algarismos, coloca a vírgula, completa com 0. 75%, na forma fracionária, 75 centésimos, ou 75%. E aí, na forma de número decimal, 75 centésimos, ou 0,75. A mesma coisa aqui com 55. 55, denominador 100. 55% e 0,55. Certo? Você aprendeu? Então, vamos retomar aí o que a gente aprendeu hoje. Aprendemos que a porcentagem está aí em diversas situações no nosso dia a dia, né? E nós podemos representar através de uma fração com o denominador 100, através da porcentagem com o símbolo aí ao lado do número e através do número decimal, certo? Gente, aprendeu isso? Certo, você não vai mais esquecer. Lembre-se sempre, a porcentagem representa um valor em 100, uma parte de 100, né? Dependendo aí da quantidade, certo? Na próxima aula nós vamos continuar estudando as porcentagens e nós vamos aprender como calcular o valor de uma porcentagem, certo? Fica combinado assim? Então eu te espero na próxima aula para a gente aprender a calcular as porcentagens, certo? Eu garanto que você vai adorar, porque você agora, quando você vê uma promoção em uma loja, você vai saber calcular quanto vai ser o desconto, quanto vai ser o preço final. Tudo isso nós vamos aprender na nossa próxima aula, tá certo? Então fica combinado, vou te esperar aqui. Semana que vem a gente se encontra para continuar estudando as porcentagens. Meus queridos, um abraço para você, fiquem com Deus, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até a nossa próxima aula. Bom dia, que alegria estar com você na nossa aula na TV. Bom dia, que alegria estar com você na nossa aula na TV. Hoje a história é um clássico, Chapeuzinho Vermelho. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu essa história, mas do jeito que a tia Zezé vai contar, ainda não. Por isso, eu trouxe a própria Chapeuzinho Vermelho para contar para vocês a história dela. Inclusive, adivinhe só, está escrito aqui Chapeuzinho Vermelho. Eu vou pedir para você, antes de eu contar a história, contar comigo quantas letras tem a palavra Chapeuzinho. Você me ajuda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não tem só 9. Caiu! É tanta emoção que a Chapeuzinho derrubou. Então vamos contar de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 10. Nós temos agora 11 letras. Chapeuzinho tem 11 letras. E vermelho? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Vamos contar comigo a palavra vermelho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 letras. Ah, então o nome Chapeuzinho é maior do que o nome vermelho, porque tem mais letras. Ah, a gente sabe contar, mas a gente precisa conhecer a história da Chapeuzinho Vermelho, que ela mesma vai contar. Adivinhe só, vou levantar a roupa dela. É o avental, que começa assim. Era uma vez uma menina que morava perto da floresta com sua mãe. Ela usava um capuz vermelho e por isso era chamada de Chapeuzinho Vermelho. Era uma criança alegre, como vocês que estão assistindo. Certo dia, a mãe pediu que ela levasse doces para a avó. Era que estava doente, muito doente, a vovó da Chapeuzinho Vermelho estava. A mãe disse: não converse com estranhos. A mãe reforçou 2 vezes: não converse com estranhos. Adivinhe só, no caminho ela encontrou o lobo mau, que estava pelas redondezas, observando, escondido na floresta. E, adivinhe só, Chapeuzinho Vermelho contou que estava indo para a casa da avó. Adivinhe só para quem? Para o lobo mau. O lobo correu mais que depressa e chegou primeiro na casa da vovozinha. Ele entrou na casa e engoliu a avó. Abriu uma boca enorme. Engoliu a vovó. O lobo vestiu as roupas da vovó e ficou esperando deitado. A doce menina, fingindo que era a vovó, colocou toda a roupa da vovó. Esperto nesse lobo mau. Quando o Chapeuzinho chegou, olhou, admirada para a avó e perguntou: vovó, por que esses olhos tão grandes? O lobo, se passando pela vovó, falou assim: são para te ver melhor, minha netinha. Vovó, por que essas orelhas tão grandes? Perguntou a Chapeuzinho. O lobo, vestido de vovó, respondeu: são para te ouvir melhor, minha netinha. Vovó, por que essa boca tão grande? É para te comer, minha netinha. Fechou a boca. Ele fez um terror. Adivinhe só. Chapeuzinho Vermelho, que quase entrou na boca do lobo, saiu correndo pedindo socorro. Socorro, 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 me ajude, por favor, socorro. Um caçador que ia passando por ali ouviu os gritos e foi ajudar, porque Chapeuzinho corria perigo. Ele matou o lobo e tirou a vovó da barriga dela. Ele pegou, adivinha só? Deu uma paulada na cabeça do lobo. E o lobo desmaiou. Aí
caçador, adivinha só, abriu a boca do lobo, tirou a vovó, tirou tanta coisa de dentro da barriga do lobo, adivinha só, e Chapeuzinho ficou só observando. Ela olhou, admirada com tanta coisa que estava na barriga do lobo. A vovó, a Chapeuzinho e o caçador foram comer os doces que a mamãe havia feito, a mãe da Chapeuzinho. Após todos estarem bem, Chapeuzinho volta para casa feliz, contente, porque ela tinha feito uma boa ação. Ela tinha levado os doces que a mamãe dela tinha mandado para a vovó. Só uma coisa que a Chapeuzinho não fez, que a mamãe pediu, que ela não conversasse com o estranho. E o primeiro estranho que ela falou foi o lobo mau. Só que nessa história tem uma música, e essa música, ela fala toda a história da Chapeuzinho, que vocês vão ler comigo, através de imagens bem coloridas, vão ler comigo e depois vão dançar. Depois que você dançar a música da Chapeuzinho, adivinhe só, você vai fazer um lobo mau. Mau, mau, mau. Vem comigo, criançada! Entrar nessa floresta encantada. A floresta da imaginação, aquela que mexe com o coração. Caminhando comigo, venha. Vamos pela estrada fora. Vem comigo. Cheguei na floresta e nessa floresta nós temos a música da Chapeuzinho Vermelho. Chama-se assim, Pela Estrada Afora. Quem escreveu foi o Braguinha, pensando em você, criança, em você que está me assistindo. Aí ele fez assim, ó, pela estrada afora. Eu era Chapeuzinho, vou bem sozinha levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, longe. O caminho é deserto e o lobo mau passeia aqui por perto. Mas à tardinha, ao sol poente, junto à mamãezinha, dormirei contente. Essa música ela é bem divertida e eu vou colocar o som para vocês cantarem comigo. A música Pela Estrada Fora. Cantar, dançar, porque nós vamos caminhar pela estrada que a Chapeuzinho Vermelho andou. As criancinhas pra fazer mingau. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas pra fazer mingau. Hoje estou contente, vai haver festança. Tenho um bom petisco para encher a minha pança. Hoje estou contente, vai haver festança. Tenho um bom petisco para encher a minha pança. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Quem tem medo do lobo mau, lá 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 lá? Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Quem tem medo do lobo mau, lá 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 lá? Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas pra fazer mingau. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas
criancinhas pra fazer mingau. Hoje estou contente, vai haver festança. Tenho um bom petisco para encher a minha pança. Hoje estou contente, vai haver festança. Tenho um bom petisco para encher a minha pança. Gostaram? Gostaram da história? Essa história convidou você para ir pela estrada fora. Você foi, eu fui. O tio Eli me acompanhou. Agora falta você ir pela estrada fora e conhecer o mundo da imaginação, porque na próxima história tem muita criação. Convidamos você, eu e o tio Eli, a ir pelo caminho, pela estrada fora, na história da Chapeuzinho. Só que ela encontrou uma pessoa desconhecida. A gente pode falar com desconhecido? Às vezes não, vai depender do desconhecido, né? Mas a mãe da Chapeuzinho disse que ela não podia conversar com o desconhecido. E o desconhecido que ela encontrou foi o lobo mau. Esse que está aqui, esse que está na música, o que está na história, que eu vou ensinar você a fazer de dobradura, eu e o tio Eli. Primeiro, você pega um quadrado. Esse quadrado você dobra ao meio e ele forma um triângulo. Tia Zezé, verdade, ele formou um triângulo. Depois você dobra ao meio de novo, ó, para você perceber que faz um triângulo menor, para você marcar, ó, marquei bem no meio. Agora você vai fazer o seguinte, a primeira peça, você vai fazer um triângulo para cima. A segunda peça, você vai fazer outro triângulo para cima. A parte de baixo você dobra. Tia Zezé já está ficando parecida com o lobo mau. Legal! Você pega o seu pincel, ou o seu lápis de escrever e vai fazer fácil. Adivinha, tia Zezé? Você vai formar um triângulo naquele meio que você dobrou. É verdade, tia Zezé. Coloca um traço, faz o nariz do lobo. Aí pega a parte de cima, sobe um pouquinho, mais um pouquinho para próximo do nariz. Verdade, tia Zezé? Depois você sobe de novo e um pouquinho para próximo do nariz. Tia Zezé, cadê o bigodezão do lobo? Ah, o bigode do lobo? Fácil. Um para cima, o outro para o lado. Um para cima, o outro para o lado. Mas ele tem umas pintinhas aqui, olha. Vamos colocar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Você fez 6. Muito bem. Agora faça os olhos. Um olho, 2 olhos. Agora ele está com cara de mal. Você coloca, adivinha só, uma sobrancelha para cima e a outra também. Ele está bravo. O que você vai fazer? Se você tiver o pincel, você pinta de pincel, como a tia Zezé pintou. Se você não tem, você pinta de lápis de cor. Ah, esqueci de fechar a boca do lobo mau. Vou pegar o vermelho e vou pintar a boca do lobo mau. Pintei a boca do lobo mau. Tia Zezé, pode ser de qualquer jeito? Pode. Você pode pintar do jeito que você quiser, já está pintado. Você pega o amarelo e vai pintar o focinho do lobo mau. Para ele ficar bem mal. Porque ele é o lobo mau, então ele tem que ficar bastante mal. Você pega o preto e pinta o nariz. E pinta os olhos do lobo mau. Olha só como ele já está ficando bem mal. Já está quase pronto. Ele está de frente lhe olhando. Aí o que você vai fazer? Você vai pintar para cima, ó. Todo o tempo, ó. Pinta para cima. São o pelo do lobo mau, ó. Pintou para cima. Tia Zezé está ficando interessante. Por que, tia Zezé? Porque você está deixando o lobo bem mau. Pinta para cima, pinta para cima. De novo, vai pintando. Já está pintando a cara dele. Ele está assim, ó. Com a cara bem feia. Agora você vai pintar as orelhas do lobo mau.
Você vai pintar com força, com bastante força. Põe força na mão. Isso, bastante força. Quando você pinta com bastante força, fica destacado as orelhas. Aí você canta. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau, que gosta de pegar as criancinhas e fazer mingau, um mingau, um mingau. Legal, pessoal! Este é o meu lobo mau. Agora eu quero ver o seu. Faça em casa. Quero ver. Tchau! Tchau!